alma desce a este mundo outra vez para curar o que o tempo desfez. Gilgamesh amou a chance de voltar quando a palavra fere, esquece de amar. Lashon guardado, o silêncio que ensina, na lei perfeita, na luz que ilumina. Bereshit, no princípio, o tesouro se abriu. 913, a sabedoria que o mundo não viu. Otzer HaTorah, a riqueza sem fim. 86 na natureza, a face de Elohim. A letra Bet desenhou a criação, o mundo de cima e o de baixo em união. A dualidade, o palco da nossa missão, para transformar a dor em pura doação. Se a prova vem disfarçada na dor, é a voz do Eterno chamando para o amor. Bereshit, no princípio, o tesouro se abriu. 913, a sabedoria que o mundo não viu. Otzer HaTorah, a riqueza sem fim. 86 na natureza, a face de Elohim. Não tente mudar o mundo ao redor. A guerra interna, o combate é maior. O ego se quebra, a casca cai no chão. Na verdadeira engenharia, a reconstrução. Kibel me Sinai, o eco da voz, a retificação que começa em nós. A Torá é perfeita, faz a alma voltar. No silêncio interno, ele vai governar. 32 caminhos de pura luz, a sabedoria oculta que nos conduz. O Rei dos Exércitos habita aqui, em cada respiro, dentro de ti. הזדמנות לשוב, כשהמילה פוצעת ושוקעת לאהוב. לשון שמור, השתיקה שמלמדת, בתורה התמימה, באור שמאיר. בראשית בהתראה, האוצר נפטר, 913 הנורמה שהעולם לא ראה. עוצר התורה שלו סוף, 86 בטבע באלוהים.
מתיישרת, הילוד הנצרי. אמן. יורדת לעולם הזה שוב, לרפא את מה שהזמן הרס, גלגול נשמות, ההזדמנות לשוב, כשהמילה פוצעת ושוקעת לאהוב, לשון שמורה, השתיקה שמלמדת בתורה התמימה, באור בראשית בהתחלה האוצר נפטר 913 הרורמה שהעולם לא ראה עוצר התורה האור שלו סוף 86 בדרך פני אלוהים האוצר הנסתר הדלע האלוהי מקום בו הנשמה מתיישרת העירות הנצרי E se os problemas financeiros, ou digamos aquelas explosões repentinas de raiva no trânsito, e os pequenos conflitos de todo santo dia não forem apenas acasos caóticos da vida? Essa é uma pergunta e tanto. Pois é, e se na verdade tudo isso fizer parte de uma engenharia espiritual tipo milimetricamente calculada? É o tipo de ideia que pega a nossa compreensão de mundo, joga para o ar e simplesmente vira de cabeça para baixo. É uma mudança de paradigma absoluta. Quando a gente mergulha nessa visão, saímos daquela posição confortável de que o ser humano é apenas uma vítima de um universo aleatório e frio. Exato. Passamos a enxergar uma estrutura incrivelmente complexa, cheia de propósito e intencionalidade por trás de absolutamente cada detalhe da experiência humana neste planeta. Ok. Vamos destrinchar isso. A base da nossa imersão de hoje é um material fascinante. Nós recebemos um ensinamento muito profundo da escola Kibel Missinai, que foi ministrado pelo moré André Clem Rosa. E o que esse material propõe é basicamente decodificar o texto da Torá através das lentes do misticismo judaico, a Cabala. E vale lembrar para quem nos acompanha que a nossa missão aqui não é defender uma teologia específica, tá? Claro, de forma alguma. A ideia é investigar o que está contido na fonte original desse texto e entender as ideias por trás dele. Queremos voltar ao princípio de tudo, literalmente ao livro de Bereshit, ou Gênesis, e entender o que conceitos como a reencarnação, a própria natureza e uma matemática oculta nas letras hebraicas têm a nos revelar sobre a jornada da alma humana. O que é fascinante aqui é começar justamente pela perspectiva da reencarnação, que na tradição cabalística é conhecida como Gilgul Neshamot. Gilgul Neshamot. E isso, baseado nos ensinamentos de um dos maiores místicos da história, conhecido como o Sagrado Arizal, o material que a gente está analisando subverte uma ideia muito comum. Normalmente, quando se fala em reencarnação ou karma em várias culturas, existe uma conotação bem forte de castigo, né? Sim. Aquela coisa de punição por algo errado. Exatamente. Mas o texto deixa muito claro que, nessa visão, o Gilgul Neshamot não é um castigo. Pelo contrário, é descrito como uma misericórdia, uma oportunidade extraordinária concedida pelo Tribunal Celestial quando algo fica pendente na trajetória de uma alma. Peraí, deixa eu ver se entendi a lógica, porque essa quebra de expectativa é muito forte.
Em vez de uma punição severa, tipo a pessoa errou, agora vai sofrer, é mais como uma segunda chance numa escola. Perfeito. A alma recebe a possibilidade de descer novamente a este plano físico para corrigir máculas ou falhas que ficaram abertas de vidas anteriores. Exatamente essa analogia. Se um aluno não passa de ano, a escola não odeia o aluno por fazê-lo repetir a matéria. A escola quer que ele aprenda. Faz todo sentido. E o material traz uma prova muito bonita, diretamente do texto sagrado para embasar isso, citando o Salmo 19, versículo 8, que diz: "A Torá do Eterno é perfeita e faz voltar a alma." Ah, então a ideia de fazer voltar a alma é literal. Sim, essa passagem é apresentada como a chave para compreendermos o mecanismo todo. Certo. Torá é descrita no material como a ferramenta absoluta de perfeição. A lógica funciona assim. Se essa ferramenta não estiver completa e internalizada, ou seja, se o ser humano não corrigir os próprios defeitos durante a vida, e o texto cita exemplos bem práticos e mundanos, como a intemperança, as explosões de raiva ou a falta de amor ao próximo, Coisas do dia a dia mesmo. muito do dia a dia. Se isso não for corrigido, a alma simplesmente precisa voltar. Ela volta para se retificar. É uma demonstração pura da misericórdia divina operando através de um ciclo de retornos para garantir a restauração total daquela centelha espiritual. Nenhuma alma é deixada para trás. Nossa, isso é um pouco difícil de engolir logo de cara quando olhamos para as dificuldades pesadas da vida. Mas o que traz esse ensinamento para a nossa realidade mais palpável é como isso se aplica na rotina. Lendo as anotações, uma coisa que me pegou muito foi a menção aos chamados pecados da fala, conhecidos como Lashon Hará. As fofocas, falar mal dos outros. Exato. O texto menciona que os pecados da fala têm consequências extremamente severas. Isso me fez pensar, quer dizer que as provações diárias, tipo aquele problema financeiro repentino que tira o sono de qualquer um, ou um conflito super tenso nos relacionamentos, não são acidentes de percurso. Se conectarmos isso com um cenário maior, a resposta é um sonoro não. 0 acidentes. Não há acidentes. Eles são descritos como gatilhos meticulosamente criados pelo Eterno para expor exatamente o que há no interior humano. Pense assim, como alguém pode provar que curou um problema de raiva de uma vida passada se nunca for colocado em uma situação que provoque raiva nesta vida? Uau! Então, quando o carro quebra no meio da rua, num dia de chuva, a caminho de uma reunião importante, isso não é azar meteorológico ou mecânico. É um espelho. Um espelho exato. Aí percebemos que o ser humano atua como um agente em uma missão muito específica, e a missão central não é acumular bens materiais, não é ganhar discussões na internet ou vencer disputas mundanas. Seria muito mais fácil se fosse, né? Com certeza. Mas a missão é cuidar da própria alma, policiar as próprias palavras, dedicar-se ao estudo da sabedoria sagrada e, fundamentalmente, não ferir o semelhante. O texto do Morendra Clemenrosa é categórico nesse ponto. Se o problema interno não for resolvido na raiz, as situações externas adversas simplesmente não passarão. Elas continuam voltando. Continuam. O cenário pode até mudar. Os personagens ao redor podem ser substituídos por outras pessoas, mas o padrão do problema continuará se repetindo de forma implacável até que a lição da alma seja aprendida. É como se o universo estivesse constantemente cutucando a humanidade, mostrando exatamente onde a obra ainda está inacabada. Exatamente. E falando em obra e na estrutura do universo, aqui é onde a coisa fica muito interessante. Vamos olhar para matemática divina. Ah, gemátria. Isso. Para quem não está familiarizado, a Kabbalah utiliza uma ferramenta chamada gemátria. Podemos pensar na gemátria como o código-fonte do universo, tipo o que vemos no filme Matrix. Ótima analogia. Nessa tradição, as letras do alfabeto hebraico não são apenas letras. Cada uma delas possui um valor numérico exato. É um sistema alfanumérico. E o material aplica essa lupa matemática logo na primeiríssima frase de toda a Torá, Bereshit bara Elohim, que traduzimos geralmente como "no princípio criou Deus". E a análise dessa frase revela uma arquitetura que beira o inacreditável. Vamos focar na palavra Elohim,
que é um dos nomes de Deus na Bíblia, especificamente o nome associado ao rigor e à justiça. Tá. Na Gemátria, quando pegamos as letras que compõem Elohim e somamos os seus valores correspondentes, chegamos ao número 86. 86. Isso. O que o material nos revela a seguir muda completamente a forma como vemos o mundo ao nosso redor. A palavra hebraica hateva, que significa literalmente a natureza, também soma exatos 86. Pera, pausa rápida para eu processar isso. 86 de um lado, 86 do outro. A mesma exata equivalência numérica entre o nome do Criador e a palavra para a natureza? A mesmíssima equivalência. E dentro desse nível de estudo milenar, a premissa básica é que não existem coincidências. Se duas palavras compartilham o mesmo valor numérico, elas compartilham a mesma essência espiritual. Que incrível! O que isso prova, segundo a tradição, é que o Criador estruturou e opera o mundo físico através da própria natureza. A natureza não é uma força cega ou independente. A natureza é a veste, a máscara de Elohim neste plano físico. Isso muda absolutamente tudo, porque significa que os chamados castigos ou testes celestiais que mencionamos antes não vêm como raios caindo de um céu aberto de forma sobrenatural, como num filme épico. Não. Eles chegam perfeitamente disfarçados de efeitos naturais e rotineiros. O trânsito engarrafado, a chuva que estraga um planejamento de meses, a flutuação absurda da economia. Tudo isso é a natureza operando, e a natureza é a manifestação direta de Elohim, julgando e testando o ser humano. Precisamente. A inteligência por trás do teste usa as leis da física e da biologia para se manifestar. E para adicionar mais uma camada de profundidade a essa engenharia, o material destaca um detalhe textual impressionante. O nome Elohim aparece exatamente 32 vezes no relato da criação em Bereshit. 32 vezes. E o texto faz uma ponte direta disso com outro conceito famosíssimo da Kabbalah, né? O material conecta esse número aos 32 caminhos de sabedoria da árvore da vida. Sim. Para nossa audiência que talvez não saiba, a árvore da vida é vista como a planta baixa ou o projeto arquitetônico espiritual de toda a realidade. Ou seja, a fundação de toda a realidade física está codificada nesse começo, operando pelas leis naturais que, por sua vez, escondem a mais profunda sabedoria divina. É uma teia assustadoramente perfeita. Uma teia perfeita que, infelizmente, passa despercebida pela vasta maioria das pessoas, porque exige muita atenção e contemplação para ser percebida. O que nos leva a observar não apenas a soma dos números, mas também a forma geométrica como o texto sagrado é apresentado visualmente. A própria arquitetura visual das letras. O material levanta uma questão brilhante que quem estuda textos bíblicos de forma um pouco mais profunda talvez já tenha se perguntado. O alfabeto hebraico começa com a letra Aleph. A segunda letra é o Bet. Então, por que a Torá, o documento mais sagrado dessa tradição inteira, começa com a letra Bet? A primeira palavra é Bereshit, que começa com Bet. Parece totalmente contraintuitivo começar o relato do princípio de tudo com a letra equivalente ao número 2, e não ao número 1. Parece, de fato, ilógico à primeira vista, mas faz todo o sentido do mundo quando decodificamos o simbolismo. A letra Bet representa o número 2 e, por consequência, simboliza um mundo físico. A dualidade. O mundo físico é, por excelência, o mundo da dualidade. É o mundo onde existe o bem e o mal, a luz e a sombra, o masculino e o feminino, o quente e o frio. É o cenário da criação fragmentada. Certo. A Torá começa propositalmente com a letra Bet para sinalizar que a sabedoria divina foi entregue justamente neste plano de dualidade e atrito, porque é unicamente aqui que existe a necessidade de conserto, escolha e retificação. A letra Aleph, que representa a unidade absoluta e intocável, pertence a uma esfera além da compreensão física inicial. A unidade já é perfeita. O trabalho duro do ser humano começa no Bet, na dualidade. E o desenho oculto dessa letra é um estudo maravilhoso à parte. O texto do Mori André Clem Rosa descreve visualmente a letra Bet de uma forma que me deixou fascinada. Ela é formada por 3 traços fundamentais, como se fossem 3 letras menores chamadas Vav,
conectadas entre si. Isso. Para quem nos ouve tentar visualizar mentalmente, imaginem uma linha reta no topo, uma linha reta na base e uma linha vertical unindo essas duas pelo lado direito, formando uma espécie de casa ou um recipiente, que é fechado em cima, embaixo e atrás, mas totalmente aberto para frente. Essa visualização mental é o caminho correto. E a decodificação cabalística desse formato arquitetônico revela mundos inteiros. A linha superior representa os mundos celestiais, as esferas superiores de pura luz. A linha inferior representa os mundos terrenos, a base densa da nossa realidade física atual. E o traço vertical? O traço vertical, aquele que fica no meio, conectando as extremidades, ele é a ligação vital entre o que está em cima e o que está embaixo. O ensinamento aponta com muita ênfase que essa ligação é representada pela humanidade e pelo estudo sagrado. Nós somos a ponte? Humanidade é a ponte. O ser humano é o pilar de sustentação. Toda a estrutura geométrica e espiritual daquela árvore da vida que mencionamos há pouco está contida, enraizada e escondida dentro da anatomia geométrica dessa única letra inicial. É de uma profundidade que dá até vertigem. E, com base nessa responsabilidade monumental de ser a ponte viva entre os mundos espirituais e físicos, o texto extrai um conselho de vida muito incisivo. Sim. Se a função primordial do ser humano é ser a ligação que mantém as coisas de pé, o principal mandamento da existência não é sair por aí feito um justiceiro, tentando consertar a vida dos outros ou apontando o dedo para os erros alheios. É o que o texto compara em instrução histórica dada ao líder Josué meditar na Torá de dia e de noite. Em outras palavras, o trabalho é interno, é o alinhamento constante com a sabedoria que mantém o pilar forte. Essa é talvez a maior inversão de foco que o texto propõe para a mente moderna. A tendência humana natural, e todos nós sabemos disso, é olhar constantemente para fora, tentar controlar o ambiente, as circunstâncias, corrigir o vizinho, reclamar do mundo. É muito mais fácil ser o encanador da casa dos outros enquanto a própria casa está inundando, né? Sem dúvida, o ensinamento redireciona toda essa energia brutalmente para dentro. O reparo do mundo, o que a tradição chama de tikkun, acontece de verdade apenas quando o indivíduo se torna um canal limpo e foca no próprio aprimoramento espiritual contínuo. E o que tudo isso significa quando finalmente juntamos todas essas peças espalhadas na mesa? A reencarnação como misericórdia, a natureza operando como uma máscara matemática para os testes de Elohim, a dualidade embutida na letra Bet, exigindo que sejamos pontes. O material faz uma amarração final espetacular, desconstruindo a mesmíssima primeira palavra do texto, Bereshit, ou no princípio. Aí voltamos aos números. Aquele conceito de gematria que explicamos mais cedo entra aqui como um grande truque de mágica para a mente. Vamos à matemática final dessa palavra. O valor numérico de todas as letras da palavra Bereshit somadas resulta em 913. 913. Seguremos esse número. Aqui as conexões se tornam realmente deslumbrantes. O número 913 é também o valor exato da expressão hebraica Otzer HaTorah, que significa um tesouro da Torá. Incrível! Só essa equivalência já confirma a premissa poética de que a própria criação, o próprio princípio do tempo e do espaço, é uma manifestação viva de um imenso tesouro sagrado. Mas o misticismo não para por aí. A redução guimátrica leva a investigação ainda mais fundo. Se pegarmos o número 913 e somarmos os seus próprios dígitos, ou seja, 9 mais 1 mais 3... Chegamos a 13. E pelo pouco que absorvi da leitura, 13 não é qualquer número solto nessa tradição, certo? Muito longe de ser um número qualquer. 13 é o valor numérico exato da palavra hebraica Echad, que significa um, simbolizando a unidade absoluta do Criador e da criação. E de forma assombrosa, para quem descobre isso pela primeira vez, 13 também é o valor matemático da palavra Ahavá, que significa amor. Nossa! Pense no peso filosófico disso. O princípio de todo o universo, a raiz da realidade física, está matematicamente ancorada nos conceitos de unidade e de amor.
E o material vai até a última gota. Se formos dar mais um passo nessa redução e somarmos os dígitos do próprio número 13, ou seja, 1 mais 3, alcançamos o número 4. E 4 é o número central supremo. Representa o tetragrama, o nome inefável e mais sagrado do Criador, composto por 4 letras, YHWH. A sensação que o material passa é a de que fomos descascando as camadas de uma cebola cósmica enorme, cheia de rigor e testes difíceis, apenas para descobrir que o núcleo absoluto lá dentro é a essência divina mais pura de unidade e amor. E essa descoberta não é apenas um exercício mental para impressionar as pessoas. Isso levanta uma questão importantíssima sobre o propósito prático de todo esse conhecimento. O texto que baseia nossa análise é explícito. Essa sabedoria milenar, esse verdadeiro tesouro da Torá, não foi revelado para ser comercializado. Claro. Não foi dado para gerar status em debates ou para criar disputas de ego e intelecto. Ele foi entregue por amor puro às almas humanas. A conclusão filosófica, inescapável dessa matemática inteira, é que o mundo físico, esse mundo da letra bet cheio de atrito e dor, só alcançará sua retificação, o seu conserto pleno, se houver uma união verdadeira entre as pessoas para amar o semelhante como a si mesmo. É a fundação de tudo. Esse é o foco supremo e o ponto de chegada da sabedoria espiritual. Sem essa unidade construída sobre o amor prático, a engenharia do universo fica travada, e a retificação global simplesmente não acontece. É um lembrete monumental capaz de sacudir as fundações de quem quer que pare para refletir sobre isso. Especialmente nos tempos de hoje, onde a fragmentação, o egoísmo e o isolamento parecem ser a regra que dita o ritmo da sociedade. Chegamos à essência ética profunda do material de hoje e é fascinante constatar como ensinamentos tão antigos, baseados em letras milenares, dialogam de forma tão aguda com as ansiedades mais modernas que qualquer pessoa sente ao assistir ao noticiário ou olhar para as próprias contas a pagar. Exato. Para sintetizar o cerne ético e prático que o Moreno Ecleme Rosa nos apresenta, nesta exploração cabalística, a vida humana sempre será permeada de momentos em que é impossível compreender as situações racionalmente. O caos muitas vezes parece reinar, os planos perfeitamente calculados dão errado e o medo natural tenta dominar a mente humana de forma absolutamente implacável. O que é muito humano. Completamente humano. Mas nessas horas de escuridão, o ensinamento prescreve uma lembrança que deve funcionar como uma âncora. O rei dos exércitos está no controle. Tudo é matemática. Tudo tem propósito. O verdadeiro trabalho diante do caos é invariavelmente interno. Silenciar o externo. Isso. A ação física desenfreada, o bater de frente com o mundo e o desespero diante dos obstáculos materiais frequentemente funcionam apenas como uma venda que acaba cegando o ser humano para a operação da verdadeira providência que age nos bastidores. A grande e dificílima lição prática desse mergulho é aprender a arte raríssima de silenciar a nossa ação externa impulsiva e permitir que a orquestração divina haja, confiando que até mesmo a turbulência e a dor momentânea fazem parte daquela correção exata da alma que mencionamos logo no início. É, no fim das contas, um chamado profundo ao recolhimento interior e a uma confiança quase contraintuitiva, o que é, sem dúvida, um obstáculo gigantesco para a nossa natureza que adora tentar controlar tudo ao redor. Essa análise profunda dos textos realmente nos entrega uma lente incrivelmente fresca e desafiadora para enxergarmos a engrenagem oculta da vida. Com certeza. E para encerrar nossa investigação de hoje, quero deixar uma semente plantada na mente da nossa audiência. Uma reflexão que não adiciona nada de novo, mas que nasce diretamente de esticar a corda de toda essa lógica do texto base que acabamos de explorar. Vamos lá. Pensem aqui comigo. Se a matemática exata e fria da palavra Bereshit nos mostra de forma irrefutável que a natureza e os testes do Tribunal Celestial são literalmente uma coisa só, e se sabemos que o excesso de agitação e desespero físico muitas vezes só serve para nos cegar e atrasar ainda mais a correção necessária da nossa própria alma, será que aquele obstáculo externo absurdamente difícil na rotina, aquela pessoa que testa a paciência todos os dias, ou aquela crise que a humanidade insiste em tentar resolver com a força dos próprios braços,
É, na verdade, apenas um espelho silencioso. Um espelho apontando com precisão cirúrgica para a exata palavra não dita, para o ego não domado ou para a raiva não contida que uma alma em específico desceu a este mundo de dualidade para finalmente curar. É o tipo de provocação cortante que não exige uma resposta rápida, mas sim muito silêncio e contemplação para ser assimilada. Um ponto de reflexão belíssimo e transformador para levar para os desafios práticos da vida diária. Deixa essa semente nas mãos de quem nos acompanhou até aqui. Esperamos sinceramente que essa investigação tenha quebrado algumas paredes, iluminado novas perspectivas e que continue reverberando no silêncio da rotina, ajudando a despertar esse tesouro interno e imensurável de sabedoria, unidade e retificação. Um abraço enorme, bons pensamentos durante a semana e até a nossa próxima análise profunda. Esquece de amar, Lacham guardado o silêncio que ensina na lei perfeita, na luz que ilumina. Bereshit, no princípio o tesouro se abriu, 913, a sabedoria que o mundo não viu, Otzeradora, a riqueza sem fim, 86 na natureza, face de Elohim. A letra Bet desenhou a criação, o mundo de cima e o de baixo em união, a dualidade, o palco da nossa missão, para transformar a dor em pura doação. Se a prova vem disfarçada na dor, é a voz do Eterno chamando para o amor. Bereshit, no princípio o tesouro se abriu, 913, a sabedoria que o mundo não viu, Otzeradora, a riqueza sem fim, 86 na natureza, face de Elohim. Não tente mudar o mundo ao redor, a guerra interna, o combate é maior, o ego se quebra, a casca cai no chão, na verdadeira engenharia, a reconstrução. Que bel me Sinai, o eco da voz, a retificação que começa em nós. A Torá é perfeita, faz a alma voltar no silêncio interno, ele vai governar. 32 caminhos de pura luz, a sabedoria oculta que nos conduz. O Rei dos Exércitos habita aqui, em cada respiro dentro de ti.
Bereshit, no princípio o tesouro se abriu. 913, a sabedoria que o mundo não viu. Ozer a Torá, riqueza sem fim. 86 na natureza, face de Elohim. O tesouro oculto, a natureza divina, onde a alma se afina, unificação eterna. Amém. Perdido, הנשמה יורדת לעולם ההישוב, לרפא את מה שהזמן הרס. גלגול נשמות, ההזדמנות לשוב, כשהמילה פוצעת ושוקרת לאהוב. לשון שמורה, השתיקה שמלמדת, בתורה הייתם אמא באור שמאיר. בראשית, בהתחלה האוצר נפטר, 913, ארור מה שהעולם לא ראה. עוצר התורה, האושר לא סוף, 86 בטבע, בני אלוהים. האות בית ציירה את הבריאה, העולם שלמעלה ושל מטה בייחוד. הדואליות הבמה של המשימה שלנו, להמיר את הכאב לנתינה טהורה. עם הניסיון בנסתר בכאב, זאת כל השם קורא לאהבה. בראשית, בהתחלה האוצר נפתח, 913, ארור מה שהעולם לא ראה. עוצר התורה, האושר לא סוף, 86 בטבע, בני אלוהים. אל תנסי לשנות את העולם מסביב, המלחמה היא פנימית, הקרב גדול יותר. האגו נשבר, הקליפה נופלת לרדת, בהנדסת האמת הבנייה מרדש. קיבל מסיני העט של הכל, התיקון שמטריל בנו. תורת אדוני תמימה משיבת נפש בשקט הפנימי, הוא ימשול למד נתיבות של אור טהור. הרולמה הנסתרת שמובילה אותנו מלארץ צבאות, שורן כאן ברור נשימה בתוררה. בראשית, בהתחלה האוצר נפטר, 913, ארור מה שהעולם לא ראה. עוצר התורה, האושר לא סוף, 86 בטבע, בני אלוהים. האוצר הנסתר, הטבע האלוהי, מקום בו הנשמה מתיישרת, העירו